mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso convidado é o Marcos Antônio Sartori, ele é o responsável por um dos departamentos que mais correm, andam, levam e trazem pessoas aqui do Hospital de Câncer de Barretos, Fundação Pio XII. Ele é responsável pelo departamento de transportes. A princípio você vai pensar em casa, mas departamento de transporte, quem que leva, quem que traz? Quantos veículos tem? Tudo isso ele vai explicar para a gente hoje aqui no nosso programa. Você imagina, são ambulâncias, unidades móveis que trabalham junto ao departamento de prevenção. Então ele coordena toda a logística aqui da Fundação Pio XII no que diz respeito a transporte. Um paciente precisa sair de Barretos e ir para algum lugar para fazer qualquer tipo de procedimento, porque isso existe também. Quem é o responsável é só ligar para o Marcos, que o Marcos dá um jeito. Não é verdade, Marcos? Ou Olá, é quase pessoal. isso? Acho que é quase isso, doutor, porque a coisa é mais complicada do que a gente pensa. Aqueles que estão pro lado de trás ali acham que é fácil, mas não Que é só ligar e consegue um veículo, uma ambulância, mas não é bem assim. Justamente, não é por aí. Bom, Não. então vamos contar um pouquinho, Marcos. Você está aqui no hospital desde quando? Doutor, eu entrei aqui em janeiro de 2006. 15 de janeiro especificamente de 2006. Entrei aqui como motorista, né? Comecei a trabalhar na ambulância, Kombi com entrega de refeições, alojamento, roupas para lavanderia, essas coisas todas. E por assim, tipo, deu 6 meses mais ou menos de casa, fui convidado a fazer parte da liderança do transporte junto com o Boian Petrov e o Sérgio Granuzzo, que tinha aqui na época, né? E depois passei encarregado, hoje estou supervisionando. Você é o supervisor geral do departamento. Com certeza. Antes de vir aqui para o hospital, você trabalhava onde, Marco? Qual que é a sua experiência nessa área aí? Rodava muito daqui para São Paulo? Como era isso? Rodei muito, hein, doutor? A primeira experiência minha foi a prefeitura de Barretos, né? Trabalhei 1 ano e meio para 2, né? Na prefeitura. E depois logo saí, fui para uma outra empresa dentro de Barretos, que é uma empresa até grande, conceituada hoje, que é a SR Embalagens Plásticas de Barretos, né? Não sei se tu conhece, né? E lá fiquei, assim, 9 anos mais ou menos, e logo saí, tentei alguma coisa por conta, né? Uma empresa particular aí, fui mexer com outra fora da atividade de transporte. E nessa época aí você falava, bom, o hospital é aqui em Barretos, você conhecia o hospital, lógico, né, que você é aqui de Barretos, mas não tinha nada a ver com a sua realidade. Você falava, Dom, o hospital é uma possibilidade ou não era? O que era o hospital na sua vida nessa época, quando você estava lá com o pessoal da SR Embalagens? Doutor, você sabe que quando que no hospital eu não pensava, na época da SR Embalagens Plásticas eu não pensava. Foi logo depois que eu saí, fiz esse trabalho particular, montei uma empresa na área até de carnes, né? Uma casa de carne que eu montei e fiquei 1 ano, 2 anos e não foi minha área, né? Não era minha praia. Então, não. O churrasco não é só a praia? Não, na hora do churrasco churrasco até que é. Aí foi aonde que... Não, mas me conta esse negócio do churrasco aí. Então você montou um açougue ou uma casa de carne, como que era o nome? Você não sabia, né? Não, essa não. Estou sabendo agora, essa é nova. Você em casa está tendo a mesma experiência que eu nesse momento. Então o Marcos, antes de conseguir coordenar essa logística imensa que é no hospital, você vai aprender e vai conhecer isso hoje, ele foi se aventurar pela área do churrasco. Com certeza. Aí eu peguei... Vamos lá, vamos mudar a área, né? Mas doutor, aí acho que foi a surpresa. Eu falei, não, temos que voltar para o transporte de novo. Você sabia só comer, vender? Comer, a gente comia, hein? Trabalhava bem, mas na hora do... na hora do... que não adianta, acho que a pessoa quando é traçado o destino dele para aquela área, não tem jeito, Nasceu para né? uma coisa, não vai mudar. Não adianta. Aí, um pouco que eu entendo muito bem de carne, que você falar para mim que é carne, que é aquela, eu te falo, isso aí eu sei bastante, entendeu? A parte do boi, assim, em geral, né? Mas só na parte do comer, né? Na hora não, doutor, conheço. Conhece um pouco? Conheço. Olha... Conheço. Depois nós vamos usar esse dom que o Marcos tem nos próximos programas. Quem sabe um programa de culinária aqui para você? Já pensou? O Marcos fazendo um churrasco? O pessoal aqui da redação ia gostar. Então, doutor, aí logo eu fui, aí eu
dessa casa de carne eu falei com o Renato Sarri, né? Ele estava precisando do motorista na época, fui trabalhar no Sarri também. Trabalhei aí na aviação, no coletivo em Barretos. Conduzindo as pessoas dentro da cidade. Dentro da cidade. Fiquei lá tipo 2 anos e meio, mais ou menos. Mas quando você estava lá dirigindo, Marcos, você via que, bom, você pensava, minha vida vai ser essa, é só levar o pessoal, trazer, ou você pensava alguma coisa a mais, olhava para frente e falava assim, não, eu preciso, não é só isso que eu quero, pode ser nessa área, mas não vai ser só isso. Porque hoje a logística que você tem lá é imensa, né? Mas na época que você estava lá, trafegando aqui por Barretos, na região, nas estradas, você falava, não, eu quero trabalhar nessa área, mas não é só isso. Você tinha um sonho, uma ideia, um ideal? Doutor, acho que todos têm, né? Mesmo que a minha área de transporte, eu sempre tive o dom de coordenar, sabe? Às vezes eu trabalhava eu trabalhei no Sarri e logo fui para a aviação da Nube Azul, que a gente pode chegar lá depois. Então sempre que eu podia fazer para os colegas, em termos de auxiliar eles em alguma coisa no dia a dia. Na organização você estava sempre por ali? Sempre. E lá tinha também na aviação Sarri, tinha os fiscais, né, que logo depois, finais de semana, eu que coordenava também, às vezes o fiscal estava de folga, o Renato Sarri, hoje até meu amigo até hoje, ele sempre me incentivou, até quando eu saí de lá ele não gostou, né, queria que eu ficasse mais. Perdeu um bom funcionário? Eu sentia que ele tinha até planos melhores para mim, né, mas aí saiu uma vaga na aviação da Nube Azul, e eu fui para a aviação da Nube Azul, né? Que a gente costuma falar que aqui dentro de Barretos são os pardais, né? Que fica só dentro da cidade. Aí eu falei, gente, eu preciso uma andorinha, né? Vamos andar um pouco mais. Vamos andar um pouquinho mais. E aí foi dali, da Nube Azul, vim para Fundação Pio XII. E as da Nube Azul fazia Barretos, São Paulo? Barretos, São Paulo. Aquele ônibus que aqui na região, quer dizer, em Barretos todo mundo conhece, sai à meia-noite, chega lá às 5 da manhã? E 5h30 chegava, a gente ia para o alojamento, né? Fazia a refeição normal e depois o retorno 15 horas ou 18h30, isso um dia sim, um dia não. Vamos fazer um serviço de utilidade pública, Marco, usando a sua experiência. O motorista que ele sai à meia-noite daqui de Barretos e vai para São Paulo, ele realmente está descansado, né? Com certeza. Porque é uma norma da empresa, segurança, mas vamos dar mais uma ajuda, mais uma informação, né, para a população que utiliza esse serviço e também um reconhecimento para os motoristas aí que passam, enquanto a gente está dormindo lá atrás, ele passa a noite inteira trabalhando ali na condução do pessoal. Então, eles são bem descansados e tudo mais. Além de ser bem descansados, são bem treinados também, doutor, acima de tudo. A Danube Azul é uma empresa muito séria mesmo, em questão de descanso. Isso aí é uma coisa fundamental lá, que eles pedem mesmo. Então, os passageiros... Podem dormir tranquilos. Podem dormir tranquilo, sossegado, que eles vão fazer uma viagem aí tranquila. Tanto é que você vê no dia a dia aí da Nube Azul, é difícil você... Ter algum problema de o motorista dormiu, bater essas coisas, é difícil acontecer. Bom, então nós chegamos em 2006, 15 de janeiro, que você me falou, aí você veio para o hospital. Como você mandou seu currículo? Você estava meio parado? Ou então, quer fazer uma coisa diferente? Cansou desse trecho Barretos-São Paulo? Então, doutor, embora eu não use uma aliança aqui no momento, né? Mas eu sou casado. Vai apanhar a hora que chegar em casa, isso eu acho aí que já é certeza absoluta. Que eu dei uma mancada aqui mesmo, realmente. Ou você deu uma engordadinha e ela apertou. Usa essa tática, que às vezes eu faço isso também, Marco. Usa essa tática. Deu uma engordada, apertou e o dedo estava escurecendo. Às vezes eu falo que se eu pôr aliança, pode engarranchar num veículo, alguma coisa, você acaba cometendo... Telespectadores, vocês não aprendam essas técnicas, porque hoje à noite, na hora que ele chega em casa, ainda ele vai apanhar um pouquinho. Então nós não temos participação nesses atos da esposa. Tá certo. Como ela chama, Marcos? É a Francislaine. Então a Francislaine vai chegar em casa, pode colocar ele de castigo, sem janta, com certeza. Então, doutor, aí é onde que começou. Eu vinha muito nesse hospital, né? Eu vinha no hospital trazê-la, que hoje ela trabalha aqui, né? Ela trabalha aqui até mais tempo do que eu. Ela trabalha na UTI, hoje ela faz enfermagem, a faculdade de enfermagem, está acho que hoje a enfermagem passou a 5 anos, então ela está com 1 ano e meio aí para se formar, e hoje ela é técnica da UTI.
Isso acho que 9. Aí ela falou, pode começar a ficar em casa. Eu começava a trazer ela. Onde que eu pensava, gente, eu vou trabalhar aqui ainda no hospital, eu vou trabalhar. Aí saí da Dano Azul, preenchi uma vaga aqui e vim trabalhar. Mas isso você vai contar pra gente já já, Marcos. Bom, hoje no nosso programa nós estamos entrevistando o Marcos, ele é responsável pelo departamento de transporte, contou um pouquinho da sua trajetória, começou dirigindo aqui no município, ônibus intermunicipal, depois entre Barretos e São Paulo, mas sempre via na sua vida uma coisa melhor. Isso que todos nós temos em mente, você tem que olhar e querer alguma coisa mais, não importa a sua área de atuação. Não importa se você está na área dos transportes, é motorista, ou então entrou agora, acabou de entrar numa faculdade, você tem sempre que buscar alguma coisa a mais e, claro, deixar fluir o dom que você tem. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. No sábado, dia 22 de março, a Passaredo Linhas Aéreas deu um importante passo junto à campanha Voo contra o Câncer. Pela primeira vez, um de seus aviões comerciais pousou no aeroporto Chaffey-Ansei, trazendo consigo diversas personalidades engajadas no projeto. Dentre elas, o publicitário Washington Oliveto, diretor da agência W. Macan, os atores Sérgio Mambert e Gabriela Duarte, jornalistas e executivos da companhia aérea. Para formalizar a intenção em se criar uma rota regular para a cidade, a Passaredo assinou uma carta de intenção junto ao prefeito municipal Guilherme Ávila e o diretor-geral da instituição, Henrique Prata. Após a cerimônia, todos os tripulantes do voo tiveram a oportunidade de conhecer de perto diversas instalações do hospital e assim reforçar ainda mais o apoio à campanha. Como que o projeto surgiu? Surgiu de conhecer o Hospital de Câncer de Barretos e ver como um lugar tão incrível, que é referência no mundo inteiro, pode existir no interior do país e com tanta dificuldade de acesso. Então, assim, na verdade, quando nós viemos para cá, nós criamos um slogan para o hospital que diz: ir ao Hospital de Câncer muda a vida de quem não tem câncer. E acho que todo mundo hoje está vendo isso, que quem vem ao hospital não fica indiferente. Então nós saímos daqui com essa impressão maravilhosa de algo que está sendo feito no Brasil, único. E aí, ao saber que existe um aeroporto com uma pista gigante, maior do que a do Santos Dumont do Rio de Janeiro, que facilitaria o acesso, facilitaria a humanização do tratamento, que é uma coisa que vai buscada pelo hospital, resolvemos então criar uma campanha para que as pessoas pedissem por esse aeroporto. Então, é uma campanha onde as pessoas se engajam e divulgam e elas mesmas pedem, pressionando as companhias aéreas a aderirem à causa, que agora culminou na Passaredo, que foi a primeira e que se prontificou a aproximar médicos e pacientes do melhor tratamento, que eu acho de verdade que vai fazer diferença não só para o hospital, como para toda a região e para a cidade de Barretos. Nosso comandante Felício, presidente da Passaredo, ele se mobilizou, se emocionou, ele veio ao hospital, visitou, e acho que a Passaredo, nesse momento, está engajada em ajudar o hospital, a colaborar para a causa do hospital. Eu acho que é importante trazer as pessoas para conhecer o hospital. Eu estou realmente encantado com o que eu vi aqui, a gente fica impressionado com a estrutura do hospital, um centro de referência na América Latina e no exterior. E onde que entra a Passaredo nisso? A Passaredo vai estar tentando colocar um voo regular. Esse foi um voo experimental. A gente está tentando colocar um voo regular, não sabemos data, não temos data ainda, ainda para esse ano. Dependemos dos órgãos da ANAC, dos órgãos que regulamentam a aviação no Brasil, né? Então, talvez precisem obras de melhoria no aeroporto, no terminal, na pista, mas assim, a gente sabe da importância de trazer as pessoas para cá, trazer médicos para cá, os próprios pacientes, facilitar a vida dos pacientes, trazendo os pacientes para o Hospital do Câncer. Eu acho que a Passaredo está nessa causa, nós vamos lutar para que esse voo seja regular. Como eu falei, não temos prazo ainda, mas eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente vai brigar por essa causa. E tenho certeza que nós vamos ter um sucesso nessa implantação do voo.
Bem-vindos a bordo desse avião tão lindo. Vou para... Durante a decolagem, o encosto da sua poltrona deve ficar na posição vertical, com a mesa fechada e travada. Observe as luzinhas da fivelar o cinto da segurança, em caso de despressurização. Máscaras cairão automaticamente. Puxe uma delas e coloque sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça. Depois ajude os amiguinhos que precisarem. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência. 2 na parte da frente, 2 sobre as asas e 2 na parte traseira. Lembramos que seu assento é flutuante e que cartões com instruções detalhadas de segurança estão na bolsa à sua frente. Todos os seus pertences devem ficar no compartimento de bagagem ou embaixo do assento à sua frente. E com prevenção, o cinto de segurança deve estar fivelado durante todo o voo. Por favor, desligue todos os aparelhos eletrônicos, que o voo já vai decolar. Tenha todos o máximo afiado. Obrigado, passareiro, por ajudar a gente a criar o voo contra o câncer. Desprezo. Olhando lá, ele... Não tá. Oi, tudo bom? Pergunta pra mim assim, ó. Cheia. Tá chegando? Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Marcos, ele é o responsável pelo Departamento de Transportes, está contando um pouquinho pra gente da sua trajetória, como ele chegou aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Mas, para rever esse programa que o Marcos está contando para a gente, está participando, e os próximos, o futuro, o que nós já fizemos no passado, não esqueça de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e também estamos em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, dê uma passadinha, curta, comente, deixa lá o seu comentário, fale o que você está gostando, o que você acha que precisa melhorar. Eu já falei que cabelo não tem jeito de eu colocar, gente. Então, isso daí, vocês vão me perdoar, mas o cabelo não tem jeito. Às vezes, uma entrevista aqui, uma entrevista ali, quem sabe um dia um programa de culinária para vocês, ou mesmo alguma receita e, claro, sempre informações úteis aqui a respeito do Hospital de Câncer de Barretos. Mas vamos lá, Marcos, você chegou aqui no hospital em janeiro de 2006, dia 15 de janeiro, claro, graças à esposa, que não está representada aqui na aliança, como ele disse no bloco anterior, mas eu vou lembrar dela a cada segundo só para ela ficar mais brava ainda com ele. Tudo bem. Marcos, conta pra gente, você entrou, a sua primeira proposta, você falou que foi na área de um transporte de roupas, então um pouquinho antes disso, conta pra gente quais são os trabalhos, quais são as responsabilidades do Departamento de Transporte. Quem vocês transportam hoje? E o que, claro, né? Então, doutor, o transporte aqui é geral, né? É paciente, médico, técnico de enfermagem, enfermeira, às vezes carona aqui, a gente pede também, pessoal, funcionário do hospital, a gente concilia viagem para dar uma carona também. Então tem de tudo um pouco aqui. Então nessa sua linha, vamos colocar agora com os funcionários, né? Desde médicos, enfermeiros, todos os colaboradores aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Bom, temos a área de congresso, como nós não temos ainda, né? Está quase, pessoal, o aeroporto aqui em Barretos funcionando, então tem um trânsito muito grande para os aeroportos da região, certo? E isso é, claro, de extrema importância, não só, vamos colocar agora só na área dos colaboradores. Então, qual é a frequência? Você tem mais ou menos isso de cabeça? Quantas viagens por dia? Só no que diz respeito ao aeroporto. Vamos defender um pouco mais essa ação do aeroporto que aconteceu recentemente. Vocês já viram algumas reportagens, mas qual a sua frequência, a frequência que você coloca os seus colegas, os colaboradores do Departamento de Transporte para ir tanto a Ribeirão Preto ou mesmo a São José do Rio Preto para fazer esse transporte só no que diz respeito a avião, a aeroporto? Aeroporto.
O aeroporto, doutor, eu tenho lá um gráfico, né, que, não, embora o gráfico não é aeroporto, é todas as viagens, dá aí mais ou menos 200, 220 viagens mês, né, em geral, mas o aeroporto é a faixa de 180, 160 viagens mês. Então, 180 vezes por mês, isso ide de volta ou é só uma perna? É uma perna, vamos dizer assim. Então, vamos colocar, você tem 180 viagens para o aeroporto só para o transporte de funcionário, médico e paciente também? Com certeza. Hoje, funcionário, médico e paciente. Hoje diminuiu um pouquinho mais devido ao IRCAD, né? O IRCAD, antes a gente fazia todo aquele bolo, conciliava todas as viagens, né? Aí hoje teve um pouco assim, mais de separação de despesa para ter um controle melhor, né? Então, é onde que, se for pôr o IRCAD junto, já dá mais de 200, aproxima 300 viagens mês. Então, eu estou nessas 220 viagens, então você tem um trânsito muito grande, médico, paciente, que você falou, né? E também os funcionários. E claro, isso daí você tem um desgaste de veículos, porque tudo isso, gente, no final vai impactar no déficit da fundação, né? Porque isso você precisa de mais carros, né, mais funcionários e, claro, o desgaste. Você imagina, uma pessoa acaba de fazer a quimioterapia aqui, o motorista lá, alguma pessoa que você designar, pega essa pessoa e ainda leva mais 1 hora e pouco para começar a viagem dela de avião, né? Tem algum relato assim que os pacientes falam para os motoristas, ou até mesmo para você, falou, é difícil aqui vir para Barretos? Tem alguma história dessa aí, Marcos? Nossa, tem muito. A viagem em si, ela o menor dos detalhes da questão de viagem seria aeroporto Ribeirão ou Rio Preto Barretos, que é rápido, né? Mas eles sofrem muito com paciente de Porto Velho, para ter uma ideia, que é o mais longe aí no momento, hoje, dos pacientes que a gente faz tratamento. Eles reclamam muito, às vezes sai de Porto Velho, vai fazendo as escalas, chega naquela, tipo, Brasília, vamos supor Brasília, que acontece muito, ou às vezes Viracopos, chega lá, o voo está cancelado. Aí esse paciente já vem, né, debilitado, cansado da viagem, e ainda chega a 120 km de Barretos. Justamente, e o voo cancelou, vamos lá, cancelou o voo? Cancelou. E aí, como é que faz? Eu tô com dor, eu preciso ir embora, mas não tem outro recurso. Eles têm que aguentar lá até fazer o próximo, pegar o próximo voo, que às vezes demora aí de 6, 8 horas, eles têm que aguardar. Alguma vez você teve que mandar algum motorista buscar o paciente em alguma cidade mais distante, assim, vamos supor, Campinas, porque o voo cancelou e ia demorar mais esse paciente esperar o avião do que você deslocar uma viatura até lá, uma ambulância? Doutor, eu já mandei em Guarulhos. Guarulhos? Guarulhos, porque às vezes o voo cancela ou por não poder descer naquele determinado aeroporto e eles desviam ou Congonhas ou Guarulhos. Então seria injusto deixar o paciente lá aguardando um outro voo que às vezes ia acontecer só no outro dia. Mas assim, tudo que é previsto, eles comunicam a gente com antecedência, a gente já faz todo esse trabalho. É difícil pegar assim de repente, né? Ficou lá no aeroporto, não. Às vezes eles avisam, aí a gente faz um esquema aí para não deixar esse paciente ficar esperando muito tempo no aeroporto. Bom, o Marcos está contando para a gente um pouquinho dessa logística. Imagina, você está aqui no seu dia a dia, claro, o paciente, que é o nosso bem mais importante, um membro da nossa família aqui da Fundação Pio XII, imagina, ele vem de Rondônia, na cidade de Porto Velho, qualquer lugar desse país, para lá em Guarulhos, no aeroporto internacional de Guarulhos, que é próximo a São Paulo, mais de 400 quilômetros aqui de Barretos, e ficou sem voo. Então, nesse momento, é acionado o departamento de transporte, aí meu amigo Marcão, ele tem que dar um jeito, né, para deslocar alguém para ir buscar esse paciente que está precisando, necessitando, lá na cidade de Guarulhos. No nosso próximo bloco, ele vai falar um pouquinho para vocês de toda a estrutura do departamento, os colaboradores, as viagens da prevenção, né, que são mais de 30 dias que o funcionário colaborador fica fora da sua casa, mas claro, sempre com um objetivo maior, que é levar o tratamento, levar a prevenção, levar um pouquinho de
carinho, atenção e, por que não, o nosso Hospital do Amor, um pouquinho de amor até o paciente, não importa em que cidade e em que estado ele esteja. Bom, agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. Meu nome é Vinícius Sampaio, eu sou encarregado do Departamento de Patrimônio aqui na Fundação Pio XII e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso departamento. O Departamento de Patrimônio hoje atua junto com os demais setores do hospital para poder administrar e controlar os bens da Fundação. O que seria um bem? Um bem seria uma mesa, um armário, um móvel, um computador, que um conjunto de bens se torna o patrimônio da Fundação. A gente tem esses bens que são tangíveis e bens intangíveis. O que seriam intangíveis? Licença, softwares, marcas e patentes. Então, tudo isso, esse conjunto é o patrimônio. A gente controla a entrada dos bens, a movimentação dos bens e a saída dos bens dentro da instituição. O que seria a entrada do bem? Quando a fundação recebe ou por doação ou uma verba que compra, adquire um novo bem, ela entra no local específico, onde esse local aciona o nosso departamento, e o nosso departamento vai lá fazer essa triagem. Faz um cadastro desse bem, identifica o bem, etiqueta o bem, e depois libera esse bem para ser destinado ao setor responsável. Após essa destinação, esse bem, quando vai para o setor, às vezes ele fica um tempo lá, e esse departamento já não utiliza mais o bem, não é mais necessário esse bem no departamento. O que ele faz? Ele pode repassar esse bem para outro departamento, ou até para outra filial. Essa movimentação entre departamentos também, esse controle é feito por nós. E a saída, no caso, seria a baixa do bem. Ou ele pode ser descartado por desgaste natural, ou o bem quebrou, então a gente tem que fazer essa baixa. Todo esse controle é feito sobre um sistema informatizado. A gente tem um sistema de patrimônio. Tudo que é adquirido ele é cadastrado nesse sistema e a gente está sendo controlado pelo nosso departamento. Hoje a Fundação Pio XII ela tem 20 filiais, ela possui 20 filiais espalhadas pelo Brasil. Cada filial possui um grande volume de patrimônio e todo o patrimônio de cada filial é concentrado aqui no nosso departamento, é administrado pelo nosso departamento. Hoje a gente tem em média mais ou menos 400 bens que são adquiridos por mês no hospital. E nosso sistema hoje tem cadastrado mais ou menos 40 mil itens cadastrados na fundação, que é todo o patrimônio da fundação. O nosso departamento é composto por 5 funcionários. Um supervisor de patrimônio, eu como encarregado de patrimônio, 2 auxiliares administrativos e um contínuo. A função de cada um é a seguinte: o supervisor de patrimônio faz a parte estratégica, ele faz a administração estratégica. Eu faço a administração operacional. E um auxiliar faz a parte de lançamentos no sistema, esse cadastro no sistema ele que faz. Um outro auxiliar faz a parte de documentação, ele que faz toda a documentação do bem, ele que faz todo esse cadastro do bem documentado. E temos o contínuo que ele vai lá e etiqueta esse bem, faz essa parte de triagem do bem e a gente trabalha nesse conjunto. Em cada filial, a gente trabalha junto com os setores de cada filial também, que eles ajudam a administrar, e tem sempre alguém responsável lá para poder estar auxiliando o nosso departamento. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje nosso entrevistado é o Marcos. Ele é responsável pelo departamento de transporte aqui da Fundação Pio XII. Mas não esqueça de acompanhar os nossos programas todas as segundas-feiras às 9 horas da noite e aos domingos com reprise a 1 hora da tarde. E também em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, no YouTube, no nosso site que é o www.hcancerbarretos.com.br. Deixa lá seu comentário, alguma dica, uma coisa que a gente precisa mudar. Nós precisamos da sua palavra para a gente fazer um programa que é a sua cara e, claro, mostrando aqui tudo que tem no Hospital de Câncer de Barretos. Mas vamos lá, Marcos. Seu departamento de transportes, quantos colaboradores eles têm? Como eles são divididos? 24 horas de plantão, tem isso também? Porque o pessoal fala, bom, eu vou por essa área que eu não tenho plantão, eu não preciso ficar à disposição. Também no transporte tem isso, né?
Quem pensar assim tá Não equivocado. Não deu muito certo. Não, porque o transporte, ainda mais no hospital, você tem aquele plantão, tem 24 horas, doutor. Nós temos que ficar ali à disposição, porque alguma coisa como. pode acontecer, né? Justamente. Apesar de os nossos hospitais todos têm a estrutura, né? Mas tem um serviço interessante, né, Marcos? Aqui, bom, você em casa já sabe, o hospital ele mantém alguns alojamentos, são mais de 700 vagas de alojamento mantido pelo hospital, o maior deles é o Madre Paulina, e também são várias as casas de apoio mantidas pelas cidades, os municípios. Então vocês têm esse transporte também do hospital até a casa de apoio. Nós temos até uma linha de ônibus do hospital. Como é que é isso, Marcos? Com certeza, doutor. Só para concluir, hoje nós temos aí a pergunta anterior, nós temos hoje 35 motoristas. 35 motoristas? 35 motoristas, sim, não está todo, vamos falar, aqui em Barretos. Mas em Barretos nós somos em 25. O restante a gente aí põe Jales, Juazeiro, Campo Grande, Porto Velho. Né? Então em breve vai aumentar seu quadro, que nós temos aí Nova Andradina, Porto Velho vai começar a funcionar a carreta agora nos próximos meses, então a coisa já justamente, inclusive, vai aumentar mais. Com certeza. Inclusive esses motoristas todos sempre estão me ligando, a gente sempre está dando um respaldo para eles aí também, né? Embora eles estão longe, mas sempre que eu puder fazer... Todos eles respondem ao seu departamento aqui em Barretos, apesar da distância. Apesar da distância. Lógico que todas as unidades têm, todas as filiais têm um coordenador, mas qualquer dúvida em área de transporte eles sempre estão me ligando, né? Então é por aí, doutor. Então bom, depois eu vou deixar essa história da linha de ônibus aqui dentro. Imagina, o hospital tem uma linha de ônibus dentro de Barretos, né, que auxilia os pacientes, mas essa vai ser já. Agora fiquei interessado, porque imagina, 35 pessoas trabalham na área de transporte, né? Se você assustou, se eu assustei, imagina você, né, que eu não tinha essa ideia. E todos esses colaboradores, esses motoristas, são motoristas profissionais, eles têm curso, ou eu passo aqui, bom, quero uma vaga de motorista, não tenho curso, não tenho nada, mas eu vou aprendendo. Como é essa formação? Hoje, qual o critério para você selecionar uma pessoa caso você tivesse uma vaga, Marcos? Doutor, eu trabalho aqui na unidade com vaga interna. Eu procuro sempre pegar o motorista da vaga interna, seria o motorista que trabalha em um departamento dentro da instituição. Eles vêm e me pedem, Marcos, tem como eu trabalhar de motorista com você? Tem, mas você vai se preparar. Desde que você faça alguma coisa. Isso. Aqui nós temos os quesitos necessários, né? Que seria, no mínimo, uma carta D, né? Curso transporte coletivo. Essa carta D, o que é? A pessoa pode dirigir o quê? Até ônibus. Ônibus? Uma carreta não pode, um veículo articulado. Então é onde que eu peço para eles seria... Se eu quiser dar uma dirigidinha na carreta, não posso também, Marcos. Só se eu tiver... Só se nós tivermos um lugar bem fechado. E como não cabe a carreta nesse lugar, então, telespectadores, eu nunca vou dirigir uma carreta. Mas o doutor, é modéstia dele, viu? É carreteiro já. Ele é carreteiro. Então, a pessoa tem que ter essa carta D e alguns cursos também, né? Esses cursos, carta D, seria o curso de transporte coletivo, e curso emergencial, que é o trabalho com ambulância, né? Primeiro socorros, aquela coisa toda. Então Isso tudo... o motorista que está na ambulância, na verdade, todos esses 35, eles estão aptos a dirigir ambulância, tem que ter um curso para isso também? Não, até a carreta. A carreta, a gente exige o transporte coletivo e a carta E, né? Porque tem uma diferença. O motorista que trabalha com ambulância, ele tem outra, vamos dizer assim, outra pegada, doutor. Ele tem uma insalubridade, que ele trabalha com paciente, está sempre em contato, então é diferenciado da carreta, ok? E então por isso que dá essa diferença. E os motoristas, onde que está falando, que eles vêm e me pedem isso. Aí eles se preparam, fazem todos os cursos, a hora que sai a vaga, eu abro a vaga interna, e é onde que é o começo deles, para eles virem para trabalhar de motorista. Tá, então ele tem que saber que não é só, bom, eu sei dirigir, não quero fazer minha formação, não quero estudar, não é bem assim que funciona, né? Mesmo para motorista, que a princípio a pessoa acha que é só dirigir e ter uma carta, não é só isso. E tem o estudo também, é mínimo ensino médio. Né? Às vezes a gente abre uma exceção daquela pessoa que está
que está preteando, ele tem lá uma sétima, hoje seria, não sei como é que fala hoje. Que é o ensino fundamental 1, fundamental 2, às assim vezes por ele não diante. está completo, né, doutor? Mas aí eu dou a chance para ele, faz todos os cursos, mas você continua estudando. Então, né? então, além de tudo, você puxa a orelha para o colaborador estudar. Com certeza, porque aprender nunca é demais, né, doutor? Então acho que é o que eu falo para eles. Se tiver de curso, a gente vai aprimorando, vamos encaixando, embora é muito difícil se você dar um curso aqui para o motorista, né, um treinamento, porque se você parar, todos param o hospital. Então você tem que fazer um curso mais fragmentado, um pouquinho de cada vez. Justo. Eu fiquei sabendo que esses dias aconteceu um curso de empilhadeira aqui no hospital. Empilhadeira. Qual a importância para vocês, Marco, esse curso do empilhadeirista? Porque empilhadeira, não sei se vocês sabem, eu aprendi recentemente também, aquele caminhãozinho que tem aquela pá na frente, e para carregar as coisas, descarregar, e eu achava que isso também não precisaria num hospital, mas para quem ganha 40 toneladas de alimento todo mês e mais 10 toneladas de carne, a empilhadeira é importante, né? E os equipamentos que Sem chegam. contar os equipamentos. Imagina, um exemplo, um mamógrafo, ele pesa quase 1,5 toneladas. Como vou colocar algum colaborador para levantar? Então, recentemente aconteceu esse curso aí, o funcionário de vocês do Departamento de Transporte também fez parte. Abriram lá uma vaga, o pessoal da Unidades Móveis, né? Abriu as vagas para a gente, para o motorista, e para vários outros departamentos, engenharia clínica, nutrição e outros mais lá da unidade, porque é muito importante, porque, doutor, todo departamento necessita da empilhadeira, né? E fica ruim o meu motorista pegar essa empilhadeira e ir lá fazer essa mudança para o outro departamento. Não, então cada departamento tem uma pessoa que saiba fazer o trabalho com a empilhadeira, já está pronto, né, com carteira, tudo certinho, homologado pelo curso, a coisa perfeita, né? Então isso é ótimo. E como você falou, aprender não custa nada, né? Não custa nada. Não custa nada, é só continuar a formação da pessoa. Inclusive o hospital que acho que patrocinou, né? Que foi muito bom, todo mundo gostou, todos gostaram, né? Porque não teve custo para eles, né? Então acho que isso foi ótimo. É uma forma, além de engrandecimento profissional para o hospital, um engrandecimento também na carreira da pessoa, que ela é mais um estudo, mais uma capacidade que ele tem. Com certeza, doutor. Isso aí é fundamental para a gente, o conhecimento de todos, né? Para a vida inteira, né? Para a vida inteira, isso jamais vai sair da cabecinha daquele que fez esse curso. E vai saber que o hospital conseguiu, além de proporcionar também essa possibilidade. Com certeza. Às vezes as pessoas do outro lado acham que mas o curso isso é extremamente importante, doutor. É uma coisa que é diferente. Pode ser que lá na frente isso faça a diferença na vida da pessoa. Com certeza. Bom, conversando aqui com o meu amigo Marcos, ele está contando para vocês que apesar de uma pessoa pleitear uma vaga, bom, eu vou ser motorista, porque eu não quero estudar mais, já cansei, não quero fazer curso, vocês aprenderam isso, na verdade estão aprendendo hoje aqui, que não é bem assim, né? Então, mesmo para você conduzir, na verdade, o mais importante ainda para você conduzir, principalmente um paciente, você está lá numa ambulância, conduzindo um paciente que às vezes não está bem, você tem que ter cordialidade, conhecimento, e realmente não basta só você, eu sei dirigir bem, eu vou trabalhar como motorista. Não é só isso, e você aprendeu isso hoje aqui no nosso programa. Bom, mas no próximo bloco você vai conhecer a linha de ônibus aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Você vai ficar com o quadro Uma Dose de Saúde e voltamos já. A automedicação, como o próprio nome já diz, é quando uma pessoa necessita utilizar um medicamento e ela mesma seleciona o medicamento que ela precisa, sem consultar nenhum profissional de saúde. As pessoas elas não devem se automedicar, porque sempre que a gente for utilizar um medicamento, é importante a gente conversar com um profissional da saúde, principalmente o médico para aqueles medicamentos que precisam de prescrição e com o farmacêutico para aqueles que são isentos de prescrição, porque os medicamentos eles podem tanto tratar aquilo que a pessoa está precisando, mas eles podem também trazer sérios problemas para a saúde.
As consequências que uma pessoa pode ter por utilizar um medicamento por conta própria, sem a indicação de um profissional de saúde, são desde reações leves, como alergias na própria pele, até consequências muito mais graves, como, por exemplo, o uso crônico de anti-inflamatórios, sem o acompanhamento de um médico, pode levar o paciente a desenvolver uma insuficiência renal, consequentemente levando esse paciente ao óbito. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Marcos Sartori, ele é responsável pelo Departamento de Transporte aqui da Fundação Pio XII. Marcos, falamos nos blocos anteriores, então o hospital, além de tudo que ele faz, de todo o transporte de pacientes, de funcionários, colaboradores, médicos, nós também temos aqui uma linha de ônibus do hospital que percorre a cidade. Como é isso e para que serve essa linha? Doutor, essa linha de ônibus, ele só para frisar aqui que a gente prioriza muito o paciente, tá? Tanto para viagem como transporte interno. Às vezes, só para concluir rapidinho, a prioridade mesmo é paciente. Inclusive, vou dar só um exemplo. O Dr. Rafael me pediu uma viagem e eu só tenho aquele veículo e precisou com um paciente, o Dr. Rafael vai de ônibus. Doutor, o senhor se vira porque eu tenho que vai de priorizar ônibus ou pede uma carona, porque a prioridade do hospital em todos os departamentos, você já sabe, mas o Marcos está contando aqui a realidade dele, 100% do paciente. 100% do paciente, então é onde que a gente frisa muito isso aí. E aí teve essa preocupação de buscar o paciente em qualquer lugar, mesmo de Barretos, né? Não da... Com certeza. Essa linha de ônibus, né, vamos dizer, vamos falar, ela começou aqui, tinha uns alojamentos aqui pertinho e tal, e até Kombi às vezes fazia, mas depois, doutor, tomou uma proporção muito grande, que precisou do ônibus, né? E hoje ele faz um itinerário aí, nível Barretos, né? Barretos inteiro aí, tem alojamento espalhado em vários setores da cidade, em vários bairros, né? E é onde que necessita desse transporte. Então, aí os pacientes que estão no alojamento, o pessoal do alojamento já sabe. E claro, se você tem alguma casa de apoio próximo ao alojamento, você sabe onde tem as paradas do ônibus, né? Com certeza. Esta volta, doutor, ela de um lado para o outro é 1h10, 1h20, às vezes 1 hora, depende do decorrer, às vezes do movimento, né? Então, hoje nós trabalhamos dessa forma, com passe, assistente social ou o setor do hospital que dá um passe para aquele paciente fazer uso do transporte, né? E porque antes a gente tinha assim uma coisa que às vezes as pessoas usavam e não era paciente. Então hoje nós tomamos, um tempo atrás nós tomamos em conjunto com a ouvidoria, assistência social. Tá. Então o ônibus do hospital tem um passe especial que são para os pacientes. Para os pacientes, assinado pela assistência social ou o outro, uma enfermeira. O Madre Paulina tem as coordenadoras lá que dão o passe. E esse ônibus começa a rodar que hora da manhã e para que hora? Ele começa às 6h30 da manhã, saindo do alojamento Vovô Antônio, vindo pediatria e sobe, vai até centro, Hospital São Judas, Tadeu, né? E lá para cima também tem uns outros alojamentos e faz essa volta. No final do dia ele para que hora? A última volta com o ônibus é 8 horas da noite, ele para às 9, só que devido ao movimento que cai, aí a gente põe uma ambulância para suprir a necessidade do micro-ônibus, ou às vezes até uma van que nós temos, porque não tem a demanda para ficar andando um ônibus. Mas mesmo assim, das 6h30, quase 9 horas da noite, tem essa linha, não importa se seja um ônibus, ou uma van, ou ambulância. Tem, esse transporte não para. Esse transporte já não para. Que você me falou 3 veículos que você tem, então é um micro-ônibus, a van, uma ambulância. No geral, são quantos veículos que estão sob sua responsabilidade hoje, acho que incluindo, claro, as carretas da prevenção? Doutor, eu costumo falar veículos, eu costumo falar documentos de veículo, mas porque nós temos o cavalinho, que para quem não sabe seria a parte da frente do caminhão. Né? Às vezes as pessoas não entendem, então seria o cavalinho e o conjunto, mais a carreta, mas eu separo. Então hoje nós temos 72 documentos que seria veículos. Porque na verdade
O pessoal em casa ele tem que saber também que você tem que tomar, são duas providências, apesar deles andarem juntos, são duas providências, são dois documentos, a manutenção é diferente. Justamente. Às vezes a parte de trás, né, que é o semi-reboque, está fazendo alguma manutenção, mas o cavalo está rodando. O cavalo está rodando. 72 veículos. 72 veículos, entre ambulância, cavalo, carreta, moto, né? E se eu estiver esquecendo algum aí, acho que é por aí. Mas qual que é o veículo assim, mais inusitado, né? Lembrando que você falou de moto, o que o hospital tem com moto? Porque o primeiro veículo da prevenção, né? Você sabe tanto quanto eu, foi uma bicicleta. Qual o veículo que já chegou nas suas mãos que você teve que ali manobrar ele um tempo, às vezes por doação? O mais estranho que você viu? O hospital ele ganha doação de vários carros, né, que vão compor a frota daqui da instituição e, claro, além disso, o hospital também compra veículos. Mas teve algum veículo que você falou, que você recebeu como doação e fala, não, esse daqui está um pouco diferente do nosso dia a dia, alguma coisa assim que você possa contar para a gente? O que a gente não vai poder usar, vamos falar, né? Doutor, até a questão, hoje nós temos aí um trabalho pelo Zardini, né, que é a captação de recursos. A gente ganha, como você falou, a gente ganha tem muita doação de veículos, né? E às vezes a gente ganhou Fusquinha, um Corcel, né? Um Dodge Polara, já viu falar do Dodge Polara? Eu vi aqui no hospital, mas não conhecia, não. Então a gente às vezes não tem como usar. Aí foi onde que eles elaborou, eu tinha uma caravana aqui, ambulância, só rápido até o fato. Nós tínhamos uma caravana que era ambulância, trabalhei muito com ela nesses meses que eu fui motorista. Pra quem não sabe, parece da época uma Paraty maior. Essa era a nossa ambulância e mais uma que nós tínhamos aí. Isso, né? Há bastante tempo. Há 7 anos atrás, podemos falar assim. E foi onde que, gente, vamos vender a ambulância ou comprar outra. Aí eu ia vender a ambulância, ninguém dava valor nela, né? Aí nós gastamos um dinheirinho nela, né? Reformei ela, deixei ela bonita. E vou, Zardini, fazer uma rifa dela. Vamos reformar, vamos fazer uma rifa. Foi onde que começou até fazer a rifa de veículos. Não que o Zardini já tinha todo esse trabalho. Já fazia com trator, com outros... Mas assim, desses veículos de doação, foi a primeira vez que começou com uma caravana. Com uma caravana. Aí foi onde que começou depois, aí, peraí, aí saiu a ideia, né? E foi ganhando, o pessoal acho que foi vendo a rifa dessa caravana e foi doando os veículos. Foi onde começou todo esse trabalho. Então Polar, como é que chama? Dodge Polara e todos esses, o Corcel, o Fusquinha, então eles entram todo para rifa. Para né? rifa. E com isso vem, claro, a verba para o hospital. Esse veículo que eu falei, até a quantidade de 72 veículos, não está entrando essas quantidades de doação, tá? 72 veículos que rodam. Que nós temos em todas as unidades, tá? Barretos e filiais. Okay. Bom, um que eu vi aí uma vez foi um Fusquinha que foi feita uma rifa cheio de cerveja dentro. Essa ideia não foi sua, não, né? Não. Foi do Zardini ou não sei, outra pessoa. E esse fez sucesso. Fez sucesso, porque cerveja já viu, né, doutor? O pessoal adora. E sabe que vai ganhar um carro, claro, junto com a bebida dentro. Nós não estimulamos você beber nem em demasia de qualquer forma, mas na verdade é um prêmio inusitado, né? Na época foi um Fusca, que dentro desse Fusca tinha não sei quantas caixas de cerveja, tinha até uma história que você acertasse quantas latinhas o pessoal colocou lá dentro, e você conseguia também ganhar esse prêmio. E claro, tudo isso lembrando que o hospital faz a venda dessas rifas, dessas prendas, claro, para reverter esse dinheiro aqui para a instituição e com isso sanar os déficits, comprar mais veículos para o departamento que o Marcos coordena, para dar mais atenção, mais carinho e amor aos nossos pacientes. Bom, Marcos, eu queria agradecer o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que a lição que a gente deixa disso é que do nosso programa é que não importa a área que você estiver, você tem sempre que estudar e se aperfeiçoar, não é isso? Com certeza, doutor. Como eu disse, você tem que todo dia estar aprendendo, né? Acho que o médico também é assim, né, doutor? Que a gente, todos, né? Então, todos os segmentos, né? Não tem jeito. Às vezes a pessoa fala, motorista, não, motorista ele tem que estudar também. Não é só colocar mudar a marcha e ir para frente. Mesmo porque, né, doutor, se escuta um barulho, ele já vai saber o que é, ou esse carro está com problema. Ele tem que saber Tem que isso. ter um conhecimento em todas as áreas. Não é só dirigir, então é fundamental.
por isso que a gente procura estar sempre pondo eles num segmento aí, estudo, né? Na linha do estudo. Na estrada, sempre para o estudo. Com certeza. Bom, muito obrigado, Marcos. Você vai ficar agora com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Mas não esqueça, nos acompanhe às segundas-feiras, às 9 horas da noite, reprise aos domingos, à 1 hora da tarde, como eu disse anteriormente, em todas as redes sociais. E também no nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Deixe um comentário, uma opinião, às vezes alguma dúvida que nós conseguimos responder aqui para vocês. Muito obrigado e até breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos como convidado hoje o Dr. Eduardo Caetano, ele que é médico patologista aqui na Fundação Pio XII e está fazendo o seu mestrado aqui, um assunto bastante interessante que é a respeito de tumores e células germinativas. Olá, doutor Eduardo, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar do meu projeto e falar sobre o que a gente está estudando aqui na Fundação. Eu sei que você está fazendo o seu mestrado aqui na Fundação Pio XII, especificamente em tumores de células germinativas. O que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Os tumores de células germinativas são tumores que podem aparecer em crianças, em adultos. Eles mais frequentemente dão nas gônadas, nos testículos ou nos ovários, mas eles podem aparecer em qualquer lugar do corpo. Eles podem ser benignos ou malignos. Então eu vou tentar estudar um pouco das diferenças deles em cada lugar e de comportamento também. Em relação a estudar os tumores de células germinativas, o que você pretende exatamente estudar, doutor Caetano? Eu pretendo estudar algumas proteínas que podem ou não estar presentes nos tumores, e essas proteínas podem chegar a ser alvo para remédios, para medicamentos contra essas neoplasias. Então eu quero ver se esses tumores têm essas proteínas. E como é que você vai fazer? Você vai conversar com o paciente ou você vai utilizar material que já tem no hospital? Como é que funciona isso? Bom, eu vou usar material que tem no hospital, lá na patologia. Eu vou pegar fragmentos do tumor de cada paciente e vou estudar para ver se esses fragmentos do tumor têm a proteína que eu estou pesquisando. E que proteínas são essas exatamente assim? Eu sei que tem os termos técnicos, mas o que essas proteínas fazem? Por que elas são importantes? São proteínas que estão na membrana da célula e elas exportam ácido para fora das células. Elas são importantes porque essas células de tumor, elas produzem muito ácido, e se o ácido ficasse dentro delas, elas morreriam. Então eu estou estudando a proteína que transporta o ácido para fora para ver se esses tumores têm essa proteína. São importantes por quê? Porque se eu fizer um remédio que ataca a proteína, eu vou atacar também o tumor. Então quer dizer que o tumor, a célula do tumor, ela é muito ácida, é isso? E ela precisa então eliminar esse ácido de dentro dela. E de que forma você vai avaliar essa acidez da célula? Na verdade, eu não vou avaliar diretamente a acidez. Eu vou avaliar a proteína que joga o ácido para fora. E daí eu posso inferir que esse tumor é ácido. E como é que você faz isso, do ponto de vista aí da patologia? Como é que você analisa isso? Eu faço cortes de lâminas desses tumores e faço uma reação que a gente chama de imunohistoquímica, que eu marco esses tumores com a proteína que eu quero e vejo se ele é positivo ou não naquela lâmina que eu estou vendo do tumor. Doutor Caetano, em que fase do estudo você está nesse momento agora? Nesse momento eu estou na fase de rever as lâminas de todos os casos dos pacientes e escolher aquelas áreas dos tumores em que são mais importantes para eu fazer o estudo. Depois que eu escolher todas essas áreas é que a gente vai cortar os blocos de parafina e fazer o exame de imunohistoquímica. Então você está logo no início ainda. E quando é que você pretende terminar o seu estudo e o que você acha que ele vai trazer de novo? Eu pretendo terminar o meu estudo em menos de 2 anos, a partir de agora, até janeiro de 2016. Eu pretendo demonstrar que esses tumores, que os malignos, têm essa proteína mais expressa, inclusive do que os benignos e do que o tecido normal.
e dessa forma fornecer uma informação importante tanto para o diagnóstico do tumor maligno quanto um possível alvo para o tratamento desses tumores. Ok, doutor Caetano, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.